Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Falando de Espiritismo. E hoje eu vou falar, enfim, sobre a data limite. Vocês me perguntam tanto sobre isso, e eu vou responder, né, algumas das dúvidas. Bom, é importante a gente compreender uma coisa, para o início de tudo, né? Existe vida fora da Terra? Sim, óbvio que existe. Existe vida em alguns pontos ou em outros? Não, existe vida em todos os planetas. Isso segundo os próprios espíritos falam. E se a gente consultar a literatura que nós temos, a maior referência do espiritismo no planeta Terra, que é Chico Xavier, você vai encontrar lá, por exemplo, no segundo livro dele, Cartas de uma Morta, que foi psicografado pela mãe dele, que foi lançado em 1935. Olha só, 1935, pensem só, Chico Xavier começa a psicografar uma obra que veio por meio do espírito da mãe dele, falando de espíritos não, de seres de outros planetas, ou seja, ele fala que tem vida em Marte, vida em Saturno. Depois também, né, aquele espírito Eurípides falou sobre isso, o Emmanuel cita também no livro dele, tem outras citações, mas esse é mais interessante porque ela fala relativamente bem sobre a vida em Marte e tudo mais. Mas o interessante também da gente pensar é que isso foi em 1935. Imagina alguém psicografando uma mensagem de 1935 falando em vida em Marte, né? A pessoa tem que ter muita coragem para colocar isso no papel, e Chico Xavier teve mesmo, né? Porque hoje em dia já tem gente que ainda tem gente que acha que a gente é louco. Imagina naquela época. Mas o que é interessante é que Chico Xavier fala nesse livro, né, pelas palavras, na verdade a mãe dele fala por ele, né, sobre a vida em Marte, a vida em Saturno, em todos os outros lugares também. Ou seja, pessoal, existem vida em todos os planetas. E aí vem a pergunta, né, por que a gente não consegue ver as vidas, esses seres que estão vivendo em outros planetas? Bom, tem um motivo para isso, né? E o que eu vou falar para vocês está baseado nas minhas conversações com os espíritos e nos meus estudos em cima do Evangelho e dos livros da codificação e dos livros de Chico Xavier, de Valdo Franco e etc. Eu não assisto outros canais, não porque eu não gosto, é porque eu fico sem um pouco tempo, né? Então eu estudo bastante, muitos temas variados, mas do espiritismo eu prefiro somente focar naquilo que eu gosto mais, são esses livros, tudo. E eu também converso bastante com espíritos. Então eu já vi que tem gente que fala muita coisa sobre vida, outra dimensão e etc. Mas o que eu vou falar para vocês, na verdade, é só um resumo de vários vídeos que eu vou fazer sobre a data limite, tudo bem? Eu vou fazer alguns vídeos, né, nas próximas semanas, que vão falar sobre isso. Então a gente volta naquele ponto, né? Por que a gente não consegue ver eles? Tem um motivo para a gente não conseguir ver eles. E isso eu vou falar também no vídeo, certo? Porém, realmente eles existem. E existem, e não é um, nem duas, são centenas, milhares, bilhares, trilhares de civilizações pelo universo todo. E são seres parecidos com nós, muitas vezes, às vezes diferentes ou não. Mas o que eu quero falar para vocês é que há uma organização muito impressionante, vamos dizer assim, mesmo, vamos falar assim, no nosso sistema solar, na nossa galáxia e tudo mais. Mas eu vou falar sobre isso melhor nos outros vídeos. Hoje a gente vai falar só sobre a questão da data limite. Bom, a pergunta é, vai acontecer alguma coisa? Os espíritos não, que não são espíritos, né? Eles são encarnados. Esses estão encarnados como nós, porém em outros lugares, mas só existem duas dimensões. Claro, aquelas pessoas que falam, você vai ultrapassar a dimensão e ultrapassar portais, elas estão falando de barreiras, vamos dizer, invisíveis, barreiras assim, por exemplo, o cara fica mais caridoso, ultrapassa portais, mas vamos dizer, dimensões mesmo, só existem duas, né, desse tipo, a dimensão dos encarnados e a dimensão dos desencarnados, acabou. E esses seres que visitam a Terra muitas vezes e que controlam nós, seres humanos da Terra, eles estão em ambos também, assim como nós. Porém, os que realmente vêm para cá e tudo estão encarnados, assim como nós aqui, né, estamos também. Então, bom,
eles vão visitar a Terra? Que é essa pergunta que vocês fazem também bastante. Com certeza vão, óbvio. Vai ser no dia 27, daqui a um tempinho. Eu acho que, assim, não tem uma data, entendeu? Estão perto de fazer isso. Porém, eles têm que esperar um certo momento, um amadurecimento, algumas coisas que vão modificar. Mas eles vão descer sim na Terra, vão auxiliar com o nosso progresso. Isso é praxe em outros planetas, isso sempre acontece. Vamos dizer assim, o que está passando com a gente é exatamente o que passa em outros planetas da mesma idade que o nosso. Até certo ponto o planeta se vira sozinho, depois vem esses seres de outros planetas, que muitas vezes são de outros lugares, né? E a hora que eles vêm, eles trazem tecnologia, trazem... Por exemplo, vamos pensar uma coisa. Se esses seres detêm alta tecnologia, porque vamos falar uma coisa verdade, os espíritos me falam bastante isso. Eu converso com muitos espíritos de outro planeta também. Nós da Terra, nós somos muito atrasados. Nossa tecnologia é ultra básica perto da tecnologia que eles têm. Tudo que a gente faz está no básico ainda, no basicão, né? Os planetas em que nós também, porque muitos de vocês também viveram, e eu, por exemplo, vivi em Sirius, e eu lembro muito bem das minhas existências em Sirius. Então a tecnologia é totalmente diferente, muito mais... É diferente. Por exemplo, nesses planetas não existe mais morte física, a não ser que a pessoa já opte por desencarnar para poder evoluir em outros setores. Porque eles controlam 100% da tecnologia do DNA. Então, antes de reencarnar, aquele espírito já é, aquele corpo, na verdade, já é escolhido com todas as características que eles consideram saudável. Então, é obviamente que não vai ter doença, obviamente que não vai ter o problema da duplicação celular. Por exemplo, o nosso organismo, a gente nasce, né? A gente começa a duplicar muitas células, bilhões de células. E aí vai indo e as células vão morrendo, só que mais células vão sendo criadas, né? Elas vão se duplicando, tudo. A hora que a gente começa a ficar velho, o que acontece? O nosso organismo para de produzir muitas células, vai morrendo mais do que sendo criadas, né? Um dos motivos é os telômeros, né? Que acaba o combustível deles. E tem vários não, tem poucos motivos. Porém, a hora que a gente dominar essa tecnologia, a morte mesmo, morte física não vai mais existir, certo? E não só isso, entre várias outras coisas. Como eu falei já em outro vídeo, nesses planetas, por exemplo, eles se alimentam do que eles querem. Só que ele pode criar um hambúrguer que não venha de nenhum animal, óbvio, né, a parte da carne, que tenha a proteína necessária, o carboidrato necessário. Então, por exemplo, vamos supor, um computador rastreia você e fala, ó, essa pessoa aqui precisa de X de carboidrato, X de proteína, X de gordura boa, X de não sei o que. Ele pode criar o alimento que ele quiser com essas características, porque essas tecnologias são muito além do nosso tempo. A gente está falando de milhares de anos de evolução, né? Então você pega hoje os melhores carros com maior tecnologia que saíram, é piada para eles, isso não tem lógica. Eles têm, por exemplo, imagina só, existe um tipo, sei lá, um tipo de metal, eu não sei explicar, porque eu vejo, relembro, e eles me mostram, né, que pode servir, por exemplo, tanto de escova de dente, né, você pode imaginar, pela sua mente, pelas ondas eletromagnéticas que saem do seu cérebro, você faz com que aquilo vire uma escova de dente, você utiliza ela, e aí pelas mesmas ondas, você pensa que ela vira um pente, né? Então, muitas coisas são automatizadas, né? É uma tecnologia que não tem como nem imaginar, né? É uma coisa muito à frente. Então o que acontece? Né, que esses seres muito evoluídos, como os de Sirius, que estão num nível de quase perfeição, né? O planeta em si, vierem para cá e trazerem essa tecnologia, óbvio que a gente vai mudar muito. Porém, a gente tem que pensar o quê? O nosso planeta ainda é muito atrasado, principalmente por causa dos outros países. A gente não está nem falando do Brasil em si. Se você considerar o Brasil, né, América do Norte, vamos dizer, Estados Unidos, Canadá, mesmo a América Latina, que é muito pior
a corrupção, tem coisas muito piores que o Brasil. E eu conheço esses países da América Latina, já visitei acho que todos, e realmente são piores. A corrupção, as coisas erradas acontecem mais do que no Brasil, por incrível que pareça. Agora, se você pegar a Europa, né, o Japão, alguns países, o resto do mundo, você vai encontrar algumas coisas certas, mas você vai encontrar muita coisa errada. Você vai encontrar, por exemplo, ditadores. A gente ainda temos ditadores. Por exemplo, na Arábia Saudita, né? Se eu não me engano, a mulher precisa ter um passaporte para poder sair de casa, fazer viagens, fazer as coisas. Um homem da família precisa, ou um homem conhecido precisa liberar o passaporte para ela. Olha que coisa primitiva. Então, na África, a gente vê ainda muita exploração. Tem tanta coisa errada no planeta. Eu não gosto de ficar falando, mas só vocês pesquisarem que vocês vão encontrar coisas terríveis, terríveis. Ainda estamos com preconceito. No Brasil, o preconceito é muito pequeno. E ainda assim, quem é preconceituoso não fala, porque isso pega muito mal. Mas tem outros países que tem muito preconceito, tanto com negro com branco, branco com negro e por aí vai, né? Então a gente ainda está muito longe de ser um povo razoavelmente evoluído, né? Se alcançamos um pouco de tecnologia, ainda estamos muito longe de alcançar essa evolução psicológica, essa evolução mental, na verdade, né? Então, comportamental e etc. Então, com certeza, eu garanto para vocês que os extraterrestres vão descer aqui e eles vão ajudar a gente em muitos processos, né? Se precisar, vão usar de recursos para impedir desigualdades, né? Coisas injustas e tal. E obviamente que, vamos dizer assim, se você juntar todo o exército do planeta inteiro, pegar os Estados Unidos, que só o orçamento militar deles é quase $1 trilhão, é um absurdo, né? Mas pegar, juntar o exército da Rússia, da China, etc., tudo isso daí não consegue fazer nem cócegas na navinha mais básica deles, né? Não tem, porque é outra tecnologia. É a mesma coisa que quando os índios jogavam flecha nos aviões, sabe? Quando passavam os aviões, os índios jogavam flecha, mais ou menos isso, achando que iriam chegar nos aviões e que iam derrubar. Então, assim, a nossa discrepância em relação a esses seres é absurda. E eu converso com esses seres. Eu converso mesmo, tanto na parte espiritual como também os que estão encarnados. Por quê? Porque eu reencarnei, eu sou desse local, eu sou de Sírios, né? E apesar de muitas civilizações diferentes nos visitarem, vamos dizer assim, Sírios faz parte da mesma organização, do mesmo governador do planeta. Eu vou falar para vocês, né? Vai ficar longo esse vídeo, mas se quem gosta, tá bom. Vocês sabem que Jesus, ele é o governador de 5 planetas ao mesmo tempo. Ele realmente é, tá? Então, tem 2, agora eu não lembro o nome, Quiron. Eu nunca ouvi isso da boca de ninguém, tá bom? Eu sei que na internet existem coisas do gênero, mas eu nunca li, nunca ouvi. Uma vez eu já tinha ouvido falar, todos os espíritos tinham falado isso pra mim, e eu vi isso num vídeo de uma pessoa, era Quiron, eu não lembro o outro planeta qualquer. E aí tem a Terra, né? Capela, que tá na regeneração ainda, melhor que a gente, certo? E Sírios, que está no nível muito, muito elevado. Então são esses 5 planetas que estão sobre a jurisdição, vamos dizer assim, de Jesus e da sua equipe de trabalhadores. Então, óbvio que quando inicia um processo, vai passar de prova e expiação para regeneração, eles começam a mandar um monte de espíritos, tanto de Capela como de Sírios, para reencarnar aqui, e também enviam espíritos de Saturno, espíritos de Marte. Eu sei que esse papo, para quem não está acostumado, não tem isso, parece uma coisa de louco, mas é verdade. Inclusive, recentemente eu vi uma criança que nasceu na minha família e que junto com eles tinham 2 espíritos totalmente diferentes, que eu nunca tinha visto algo parecido, que eram muito evoluídos, certo? Muito evoluídos mesmo. Porém, eles não eram nada parecido conosco, eles eram meio aquáticos assim, sabe? E eu conversei com eles, tudo foi bem legal. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a hora que chega num ponto, aquele planeta ali, ele precisa virar o planeta de regeneração, né? Então,
o que eles fazem? Eles começam a enviar almas mais evoluídas, muitas dessas que nem expiação tem, né? Começam a enviar almas, e as almas começam a reencarnar e começam a mudar de dentro para fora. Então mesmo esse negócio que a gente viu de bater a corrupção no planeta e tudo, isso era algo que está acontecendo, tudo segue um plano, né? Um plano de Jesus, obviamente, e dos seus ministros, dos seus trabalhadores que estão trabalhando com ele. Então, por exemplo, em pouco tempo, com a tecnologia, vai ficar inviável cometer roubos. Não vai ter como. Mesmo se a gente não tivesse uma interferência de extraterrestres, se você esperar mais, sei lá, 50 anos, o cara rouba uma coisa aqui, a câmera de monitoramento vai ver ele imediatamente, vai vir um robô, vai prender ele. Então todas as coisas desonestas, os golpes, os roubos, os assassinatos, tudo isso vai acabar, por causa da tecnologia mesmo. Então as doenças, há várias carreiras, como, nossa, praticamente todas as carreiras vão acabar também com a tecnologia. Mas é claro que muita coisa vai mudar, mas não é isso que a gente vai falar hoje, né? O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que nós fazemos parte de um plano muito grandioso, muito mais grandioso do que a gente pensa, né? E que ocorre em vários planetas, em vários momentos do universo. Não é só na Terra, né? Enquanto está acontecendo na Terra, está acontecendo em infinitos orbes, porque, segundo os espíritos me dizem, o seguinte, que a galáxia que a gente, o universo que a gente vê, que tem bilhões de galáxias, é só um entre bilhões de universos infinitos, entende? O Big Bang aconteceu só aqui, quer dizer, o Big Bang que aconteceu só aqui, acontece também infinitamente, né? Vamos dizer, isso que foi provocado, não é um fato pontual, não é um fato local, é uma coisa que ocorre no universo inteiro. Deus está sempre criando, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que... Bom, deixa eu pausar para ver se eu lembro de mais alguma coisa. Na verdade, eu pauso para perguntar para os espíritos, né? Para ver se eu posso falar as coisas, tudo. E, na verdade, o que é interessante e o que a gente tem que ter em mente é que a gente não deve ter medo disso que vai ocorrer, dos extraterrestres chegando aqui na Terra. Por quê? Primeiro, eles são muito mais evoluídos que a gente. Muito, como eu já falei 10 milhões de vezes, né? Segundo, é o seguinte, existem extraterrestres ruins? Existem. Porém, é igual que na Terra. Existem obsessores, existem espíritos ruins? Existem, mas eles são fracos. A mesma coisa acontece, né, externamente. Inclusive o próprio Chico Xavier contou umas histórias e falou, né, sobre... Depois vocês pesquisam aí. Sobre extraterrestres do mal e tal. Só que eles são fracos, não podem fazer nada demais. O que podem fazer é só o que foi permitido. Então, por isso que há casos de naves que chegavam, raptavam humanos, levavam e não devolviam mais. Há casos de pessoas que foram abduzidas e que foram até, entre aspas, praticamente torturadas ou abusadas e devolvidas, porque eles faziam experiência com humanos, faziam mesmo. Porém, isso só era permitido porque o plano superior permitia. Se Jesus não quiser, nenhum extraterrestre desse aqui, óbvio. Claro, né? Então tudo isso que está ocorrendo acontece com a permissão de Jesus. E eram pessoas que tinham expiações, que tinham que passar por aquela situação. Porém agora o momento é outro. Agora existe todo um controle e só vai vir para cá aqueles extraterrestres que estiveram condizentes com a missão necessária, né? E os que vão vir nos influenciar, obviamente, são os que parecem muito com a gente. Não vai vir aqueles de Marte que são feios pra caramba, segundo a própria mãe de Chico Xavier nesse livro aí que eu falei, As Cartas de uma Morta, né? Que foi psicografado. O segundo livro de Chico Xavier foi de 1935. Depois vocês pesquisem, pode procurar na internet que vocês vão achar ele, podem baixar e ler. Fala um capítulo, na verdade. Mas o que é interessante é a gente ter isso em mente. Esses que vêm para cá, eles primeiro são parecidos conosco, porque o mesmo chefe deles, né, vamos dizer assim, quem desenvolveu o DNA aqui também desenvolveu lá em Sirius, também desenvolveu nesses outros planetas, tá? Nesses 5 planetas que vivem sob o governo de Jesus, diferente dos outros grupos que aí eles podem ser diferentes, certo? Mas também a gente não tem que ficar com medo por isso. Mas os que vão vir aqui na Terra, eles são nossos irmãos, né, biologicamente falando, porque carregam um DNA muito semelhante ao nosso, só que muito mais avançados. E eles nunca vão vir para fazer o mal. Então, obviamente que eles não vão chegar aqui e, por exemplo, apesar da Coreia do Norte viver uma ditadura sangrenta, eles não vão chegar lá e matar
o presidente, o ditador da Coreia do Norte, né? Eles não vão chegar lá e falar assim, vamos matar os generais aí, por exemplo, Cuba, que também vive uma ditadura. Não vão fazer isso, porque eles não são nem um pouco ruins, pelo contrário, eles são muito bons. Outro dia eu vi um ufólogo falando na TV que eles têm interesse na gente também. Na verdade, é claro que eles não têm interesse na gente. O que nós, um povinho atrasado, né, inferior, ignorante ainda, egocêntrico, porque o problema dos homens acreditarem que existem extraterrestres, muita parte disso é orgulho, né? Esses que se acham os bambambãs, é difícil para eles pensar que podem ter alguém mais inteligente que eles, né? E tem muito mais. Então, eles não têm interesse em nós que não seja a fazer o bem para nós. O único interesse deles é esse, né? É fazer a caridade pra gente. A mesma coisa quando você, sei lá, vai na natureza e impedir que o macaco lá se extingua. Parece exagero, mas não é exagero, não é bem isso mesmo. É isso que eles fazem conosco. Eles nos observam, por isso que tem muitos relatos de extraterrestres que vão em áreas militares com bombas nucleares, de desativarem, de pararem, por exemplo, testes e por aí vai. E agora eu vou falar uma coisa para quem ainda está na dúvida. Se você pegar os casos registrados militarmente por exército brasileiro, americano tem um monte, chileno, um monte, porque eu estudei esses casos. Antes de iniciar essa comunicação ampla com os espíritos, eu acabei, antes até da mediunidade, eu fiquei muito interessado nesse assunto, comecei a estudar. Existem tantos casos oficiais, registrados, documentados, de aparições de extraterrestres, de naves que voavam a 60 mil km por hora, que não tinham som, que não emitiam nenhum barulho, né? Que utilizavam outro tipo de energia. Nossa, tem tantos relatos, apesar que eu já vi 3 vezes, né? Mas eu vi 3 vezes com os espíritos me avisando, ou seja, há uma comunicação entre eles. Mas isso tudo eu vou fazer na minha série de vídeos, que eu vou falar sobre a data limite, a vinda dos planetas, a tecnologia que eles têm, sei lá o que mais. Vou falar sobre tudo, entendeu? Eu vou desenvolver alguns vídeos e a gente vai falar bastante sobre isso. Por exemplo, sobre por que as coisas são assim, né? Bom, eu não sei, na verdade, exatamente, mas eu vou falar sobre tudo, eu vou me organizar. Eu quis dizer, eu não sei exatamente sobre quais serão os temas, mas eu vou separar tudo com o auxílio dos espíritos e vou falar tudo corretamente, sem erros. Eu vou pesquisar o que o espiritismo fala, né? Vou pegar tudo que os espíritos me falaram, vou colocar tudo certinho e vou falar somente o que realmente é interessante todo mundo saber, não é? Então, pessoal, é isso. Não tenham medo, não tenham receio. Se não acontecer agora no dia 27, não se incomoda, pois acontecerá nos próximos tempos, né? E é isso aí. Não se esqueçam de se inscrever. Verifica se você está inscrito aí no canal. Não se esquece disso. Agora, mais importante também, a maioria das pessoas, acho que 83%, assiste no celular. Procura o sininho ali, clica para ativar as notificações e coloca em todas, porque às vezes tem lá notificações todas personalizadas e nenhuma. Então é importante que você coloque em todos, para que toda vez que eu coloque vídeo, você receba e aí você possa assistir. Muito obrigado, pessoal. Mande para seus amigos que gostam sobre esse tema, né, esse vídeo, porque a gente tem que compartilhar o canal. Provavelmente hoje a gente vai chegar a 40 mil inscritos, graças a Deus, muito bom. E é isso aí, até a próxima. E mais uma coisa, viu, pessoal? Vocês percebem que eu não permito anúncios no meu canal, porque eu não quero obter recursos materiais e tudo. Minha ideia é realmente propagar o evangelho, né? O evangelho, não só o evangelho, como as coisas do espiritismo. Obrigado, pessoal, até a próxima.